É incrível, se a gente fosse retroagir um pouco, nós comentamos aqui num outro encontro aqui sobre, nós estamos discutindo o julgamento do Bolsonaro, entrou uma série de discussões sobre violência no Brasil, etc. E aí nós lembramos o livro do nosso amigo Boris Fausto, Crime Cotidiano, mostrando como você tem uma história de violência no estado de São Paulo, na província e depois no estado de São Paulo, e como certas questões criminais, elas não tinham a importância que tem hoje, mas elas estavam presentes por aí, né? Algumas vezes até apareceu o bandido simpático, Meneghetti, por exemplo. Olha, escrevam aí no Google, você mais novo, né? Aparecia aquelas figuras, de uma hora para outra, em certo momento, não sei se o Dr. Muller concorda, por meados dos anos 80, e aí acho que tem muita presença do Paulo Salim Maluf e do falso discurso da segurança pública. Ele é a última pessoa a falar em segurança pública, vídeos desvios comprovados e o que ele teve de devolver de dinheiro subtraído do erário, e junto com alguns programas policiais de rádio, especialmente um deputado que em 1986, para estadual, teve uma votação enorme, e na campanha de 86 para o governo do estado, ele passava com uma pessoa dentro de uma jaula, um prisioneiro, cantando gente boa é na rua, bandido é na cadeia, tal. Então, e ficava uma ideia primária, né? E com a expressão a rota na rua, era como se as rondas ostensivas Tobias e Aguiar resolveria magicamente estando na rua, e elas já estavam, mas estando, elas resolveram o problema da violência no estado de São Paulo. A discussão séria de dados, de política, não tinha nada. E de lá para cá, a segurança pública passou a ser um assunto, né? Algumas vezes muito trágico, como em 92, o episódio do Carandiru, né? Que sepultou a candidatura presidencial do Fleury em 94, que ele aparecia até aquele momento como uma espécie de terceira via, tal, acabou indo para o espaço. Porque, na opinião do senhor, quer dizer, nós temos, isso se transformou num tema do debate político eleitoral, deu voto para muita gente, vereador, deputado estadual, federal, prefeito, governador, mas nós nunca conseguimos, assim, não sei se eu estou sendo exagerado, de falar assim, olha, avançamos muito, hoje os índices são muito melhores, as pessoas estão mais tranquilas. O porquê? Quer dizer, o senhor falou no Gord, que pedra no meio do caminho para Oswaldo Drummond parece que é tão grande que a gente não consegue superá-la. Uma coisa que eu gostaria de observar é que há uma dissociação entre o discurso e a prática. O Maluf, você estava dizendo, falava rota na rua e tal, todo mundo viu isso mesmo, né? Eu fui herdeiro da rota. Quando o Maluf entregou a rota, não tinha gasolina para os carros, tinha acho que 15 carros, 8 estavam destruídos, outros não tinham pneu. Ou seja, tinha uma ou duas viaturas da rota e fez todo aquele discurso, as pessoas ficavam empolgadas, a rota vai resolver o problema e tal. Então, essa política de extermínio também, que a polícia tem que ir lá e matar, isso não só não resolve, como provoca animosidade, provoca resposta. Nós tivemos essa semana esse episódio trágico do assassinato planejado de um delegado de polícia. Atrás disso há um grande mistério hoje, né? Isso vamos ter que aprofundar a investigação, foi um crime organizado, é uma questão política, mas eu diria o seguinte, o Estado tem que proteger os seus funcionários, tem que proteger os seus juízes. Você não pode deixar o funcionário que está cumprindo sua missão ao Deus dará. Então não importa se ele saiu do cargo, se ele tem uma campanha de ódio contra ele, não se pode admitir que ele fique sem proteção. Da mesma forma como a mulher que sai de casa e pela Lei Maria da Penha, ela tem que ter uma cobertura, porque senão acontece que ela vai morrer daí uns dias. Então acho que é um pouco o Estado não consegue se organizar para dar conta dessas coisas, são coisas concretas e que mexem muito com a vida das pessoas. Coronel José Vicente, o senhor teve uma longa vida, décadas na Polícia Militar. Na Polícia Militar que o senhor entrou e naquela quando o senhor vai para a reserva, o que melhorou? Olha, Vila, eu entrei em 1963, né? Então, já faz um longo tempo e eu passei por todo o governo militar. 64 começa o governo militar, vai até 85. Então, nesse período, tivemos um recrudescimento. A PM era comandada por generais do Exército. A PM não tinha direito nem ao seu comandamento, diferentemente das polícias civis. E não eram todas as PMs, mas São Paulo sim.
Então, nesse recrudescimento, a ideia era uma polícia, ela já era militar, sempre foi, desde o início da Força Pública, lá no século XIX, mas, nesse caso, era uma polícia voltada à proteção do Estado, né? E aí foi nesse período que foi criada a Rota, inclusive. Havia disputa de combate de rua, nós tivemos, né? A oposição ao governo militar era violenta também. Nós tivemos sentinelas de quartéis, um na porta de Carandiru, eram fuzilados. Ninguém matava general, matava soldadinho da Força Pública. E o que nós vimos com a entrada do Montoro, eu participei até da campanha no Montoro, nós tivemos então uma volta à democracia com os governadores em 83, já tinha o finalzinho no governo militar. Mas entrou o Montoro aqui, entrou o Richa no Paraná, no Rio de Janeiro o Brizola, em Minas o Tancredo, começou a fazer uma nova modulação. Aí a polícia começou, era uma exigência do Montoro, trouxe um jurista, Manuel Pedro Pimentel, depois veio Miguel Reale, Michel Temer, e nós tivemos aqui, então, uma remodelagem do espírito policial. O comandante da PM na época do Montoro, o Coronel Viano, ele falava a polícia fardada de São Paulo. Então, houve uma contenção, que era até o espírito da gestão do Montoro, que era um humanista, né? E nós tivemos uma evolução a partir daí, mas depois nós tivemos Fleury adiante. Quando veio uma recaída das tropas militarizadas. E tivemos Carandiru. Depois veio Quércia, depois com o Covas veio outro jurista, o José Afonso da Silva, para dar uma maneirada também nessa estrutura. O que nós temos observado ao longo desses anos é que há uma propensão, em um certo momento, de modelos mais europeus de polícia comunitária, ou polícia de proximidade, uma polícia para buscar o contato com as suas comunidades, versus, né, os falcões, né, e os pombos, como se fala, né, até em política. E nós temos essa dualidade até hoje. Então estou vendo hoje o recrudescimento da militarização, não no sentido da hierarquia e disciplina, no sentido de tropa disposta ao combate. E com um equívoco conceitual do trabalho policial, que é a polícia voltada para o criminoso, de combate ao indivíduo que cometeu o crime. Quando, na verdade, toda a estrutura policial moderna no mundo hoje é uma polícia de prevenção. Essa prevenção, ou seja, evitar que o crime aconteça, não ir atrás do criminoso que já cometeu o crime. Essa prevenção é importante, ela foi bem sucedida. Só dar um exemplo aqui prático. Claro. O Jardim Ângela era um dos áreas mais violentos do Brasil, num certo momento. Chegou a ter mais de 100 mortes por 100 mil habitantes, que é um indicador que a gente costuma usar para medir violência. Em 1998, eu estava no Instituto Brodel, o Jardim Ângela tinha um registro de 198 homicídios. Hoje, com 80 mil habitantes a mais, lá tem 330 mil habitantes, tem menos de 20. Então, houve um grande progresso da atividade policial, principalmente nessas áreas violentas de São Paulo de maneira geral. E alguns estados foram bem, e o que nós vemos hoje é uma diferença, uma discrepância muito grande de estado muito menos violento, como o caso do Sul, Sudeste, em relação ao Nordeste, que está explodindo de violência, por mais que tenha um governo progressista fazendo outro discurso lá.